E se você orasse algo que ninguém nunca ousou pedir? Algo tão grande que até você pensaria 2 vezes antes de falar? Quantas vezes você já limitou sua oração porque parecia impossível demais? Quantas vezes pediu pouco por medo de se frustrar? A maioria ora dentro do que acha possível, mas houve um homem que fez o contrário. Ele não diminuiu o pedido, ele aumentou a fé. O nome dele era Josué. A história acontece em um momento decisivo de batalha. O povo de Deus enfrentava inimigos fortes, e apesar do avanço, a vitória ainda não estava garantida. Aos poucos, o cenário muda, Israel avança, os inimigos recuam, e pela primeira vez a vitória parece possível. Mas surge um problema crítico: o tempo. O sol está se pondo, e com a noite a batalha pararia, permitindo que os inimigos fugissem e tudo fosse perdido. Era agora ou nunca. Josué percebe isso e entende que tinha 2 opções: aceitar a realidade ou desafiar o impossível. Muitos diriam: já fizemos o suficiente ou continuamos amanhã. Mas Josué entendia algo diferente: Deus não está preso ao tempo. Então ele faz algo completamente fora do comum. Ele não pede força, estratégia ou proteção. Diante de todos, ele declara: Sol, pare sobre Gibeão, e você, Lua, sobre o vale de Aijalon. Ele pede que o tempo pare. Isso não é uma oração comum, é fé além da lógica. Josué não olhava para o tamanho da batalha, mas para o tamanho de Deus. E então o extraordinário acontece: o sol para. A Bíblia diz que ele se deteve no meio do céu e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. O tempo foi estendido, a luz permaneceu, e a vitória se completou. Esse milagre revela que quando alguém está alinhado com Deus e ora com fé verdadeira, o impossível pode acontecer. Nunca houve um dia como aquele, em que Deus respondeu à voz de um homem dessa forma. Não porque Josué era especial, mas porque ele confiava totalmente e estava alinhado com o propósito de Deus. Agora pense na sua vida. Quantas vezes parece que o tempo está acabando? Situações em que você pensa: não vai dar mais, acabou? Talvez você esteja nesse lugar agora. Mas e se ainda não acabou porque você ainda não orou como deveria? E se o problema não for a situação, mas o nível da sua fé? Josué nos ensina a não limitar a oração ao possível. Ore pelo impossível, pelo que parece exagerado, porque Deus não responde só ao lógico, ele responde à fé. Mas há um detalhe: Josué não orou por ego, ele estava alinhado com Deus. Fé verdadeira não é pedir qualquer coisa, é confiar tanto que você se torna ousado dentro da vontade dele. Não se trata de palavras grandes, mas de um coração alinhado. Não de emoção momentânea, mas de convicção profunda. Josué não hesitou, ele declarou. E essa é a diferença entre uma oração comum e uma que move o céu. Qual é o sol que está se pondo na sua vida? Um sonho, uma porta, uma situação? Talvez seja a hora de parar de aceitar o fim e começar a exercer fé. O mesmo Deus que respondeu Josué continua o mesmo. Você não precisa entender como ele vai fazer. Josué também não entendia, ele só sabia quem Deus era, e isso bastou. Muitas vezes queremos entender antes de confiar, ver antes de acreditar, mas a fé funciona ao contrário. Você confia sem ver, declara sem entender e permanece mesmo quando tudo diz para desistir. Talvez Deus esteja te chamando para esse nível de fé, uma fé que não é pequena nem confortável, mas que move o impossível. Se essa mensagem falou com você, não deixe passar. Comente: eu creio no impossível. Mas comente como decisão, como declaração de fé. E compartilhe com alguém que precisa lembrar disso: o Deus que criou o sol também tem poder para mandar ele parar.